Você já ouviu falar da cidade do litoral paulista chamada Peruíbe? Essa cidade ela é marcada por diversas histórias de UFOs. Inclusive já teve livros escritos e as pessoas acreditam que ali existe um portal. A maioria de vocês, assim como eu, aqui deste canal, não acreditamos em alienígenas. Acreditamos que existe sim outros seres, mas eles são espirituais e acho que até o final dessa matéria, boa parte de vocês vai concordar comigo. Porém, é importante também a gente ouvir as outras versões sobre o mesmo caso, pessoas que veem de forma diferente. Por exemplo, um homem levantou aqui uma teoria bem interessante sobre uma hipótese deles estarem nos visitando para fins científicos. E sendo assim, eles usariam uma blindagem furtiva, mais ou menos o que você vê ali em Independence Day. Quem assistiu o filme, principalmente o primeiro, que é muito bom, vê que logo que as naves chegam, elas vêm em formas de nuvem. É uma camuflagem, como se fosse uma tempestade. E isso não é uma criação assim do nada. Muitas pessoas acreditam que nuvens estranhas poderiam ser, sim, um disfarce para uma tecnologia fora do nosso planeta. Quando você observa esse tal buraco que chamou tanta atenção, inclusive dos nossos irmãos despertos aqui, Pedro Nedved e Johnson Michael, dá uma olhada nesse buraco, você vê que é como se algo passasse por aqui ou que está ali, tomando um espaço, porém está transparente. Poderia ser uma nova tecnologia? Olha, antigamente seria absurdo dizer que existe mesmo algo invisível, não é? Mas o próprio Trump agora falou sobre uma aeronave super sofisticada que é invisível. Tá aqui, ó, no Globo, né? Para não dizer que é a gente que está inventando, que é teoria da conspiração, ó. Caça mais letal já criado. Veja o que se sabe sobre o F-47, novo jato invisível anunciado por Trump. E é engraçado também que toda vez que a humanidade dá um grande passo na tecnologia, antes houve denúncias sobre casos OVNIs. Muitas pessoas que são ufólogas acreditam que eles recebem dicas, orientações desses seres ou conseguem pegar parte dessa tecnologia que às vezes cai por algum acidente, alguma falha técnica, eles também têm, é raro, mas tem, e eles vão tentando ali fazer aquela engenharia reversa. Você vai desmontando e montando de novo e tentando entender como aquilo funciona. E isso leva décadas. Então, em tempos, graças a supostamente essas naves, né, que caem aqui, a gente conseguiria dar esses pulos na nossa evolução tecnológica. Isso é tão forte, meus irmãos, que o próprio Bigode, para você ter noção, que não é coisa de nerd, coisa de virgão que fica em casa lendo história em quadrinho. Não. Para você ter uma noção disso, você acredita que o Bigode, né, aquele cara terrível que fez aquele mal todo à humanidade, ele ficava em casa lendo gibi? Mas ele acreditava nisso, né? Inclusive, várias missões ele mandou fazer, inclusive na Antártica, em busca de contato com esses seres. E acreditava que uma bruxa conseguia, sim, entrar em contato. Inclusive, ele não tomava uma decisão sem antes se consultar com ela, porque supostamente seria orientada por esses seres, que inclusive é o que era a base da teoria dele, né? Supostamente ele e o povo dele seriam descendentes diretos desses seres mais evoluídos, enquanto os outros não, seriam a evolução apenas dos macacos, né? Dos próprios animais. Então é por isso que ele tratava as outras pessoas como animais, baseado nisso. Por isso que eu vejo isso como uma coisa muito ruim. Inclusive você pensar, para mim isso é espiritual, mas antes estou dando aqui os fatos. Não é porque eu acredito de uma forma que você também é obrigado a acreditar e que eu vou ignorar o que se fala, né? Também faz algum sentido, então por isso eu estou falando aqui, embora já deixe claro que eu não acredito. A mídia, como sempre, ela faz um papel aqui de desinformação. Olha só o que a mídia faz, ela tenta usar a ciência para explicar. A ciência só é ciência quando ela faz testes laboratoriais, quando eles têm a amostra daquilo ali, quando eles vão realmente e pesquisam. Quando o cara simplesmente levanta uma teoria e vem, o meu é científico, simplesmente não é. Porque o cara não fez os estudos necessários. É o caso aqui, a UOL pega e coloca assim, ó: buraco no céu assusta moradores de cidades supostamente marcada por OVNI. Ora, essa cidade aqui de Peruíbe, do litoral paulista, não é supostamente marcada por OVNI. Ela é marcada por diversos relatos que inclusive eu quero que você veja, já vou colocar aqui para você. Antes eu vou terminar de passar essa matéria, mas aguenta aí que você vai ver pessoas que já escreveram até livros sobre o que existe ali. Acredita-se até hoje que existe um portal. Agora dá uma olhada na foto. Olha isso, meus irmãos. Se realmente não parece um portal se abrindo ou algo que está ali que é invisível, né? Como a gente estava citando, ó. Dá uma olhada. Dá para dizer que isso aqui é normal?
Ah, não, acontece. Olha a explicação deles aqui. Eu vou passar logo a explicação. Trata-se de uma camada fina, translúcida e extensa de nuvem. O meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Franco Vilela, explica que o fenômeno se caracteriza pela formação de lacunas entre os elementos da nuvem, que são principalmente vapor de água e cristais de gelo. E é isso. É para você engolir essa. Para ele não, é uma besteira o que o povo fica falando, tá certo? E pronto. É científico e você tem que acreditar. São lacunas aí formadas por vapor e essa besteira toda deles. Por que então não acontece em outras partes do Brasil o tempo todo? Deveria acontecer, né? Porque o céu está em constante transformação o tempo todo. Então a matéria toda aqui é construída para dizer que essa história de OVNIs aqui é tudo bobagem. E aí é o que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Por que essa vontade toda de negar algo que as pessoas estão vendo? Porque as pessoas estão vendo e não é de hoje, faz décadas. Inclusive eu quero que você veja agora o Inteligência Teda, né, que é o Inteligência Artificial. Veja aqui comigo e em seguida a gente volta. Conhece esse lugar lá de Peruíbe, se eu não me engano, que dizem que é um portal? Sim. Sim. Por que Peruíbe é tão Então, especial? Aparecem mais coisas? Quem disseminou essa história de Peruíbe foi a Maia Ekman. Era uma senhora pesquisadora lá da região. Ela morava naquele prédio redondo, sabe? Que tem em Peruíbe. Sim. E ela chegou a escrever alguns livrinhos falando desses casos ufológicos e algumas lendas relacionadas aos indígenas da região. Então tinha a lenda do Jurupari, Juruparu, que era um ser que às vezes aparecia, né, luminoso na Pedra da Serpente, onde tem uma pedra na Serra do Guaraú, porta, né? Parece uma porta ali, mas você vai lá, bate, o negócio é sólido. Só que tem gente que diz que já viu objetos luminosos ali saindo do portal, indo para Queimada Grande, ou saindo da Queimada Grande e vindo para aquela região, e seres que às vezes ficam ali, seres brancos. Eu acho que eu tenho até uma imagem para mostrar disso, quer ver? Essa imagem aqui, ó. Tararara, aqui. Aqui é o portal da serpente. Então a imagem seria isso. Seres brancos, né? E algumas bolas que a gente chama de sondas, né? Sondas ufológicas que vez ou outra aparecem. Esses objetos, eles outra vez eu contei pra você da minha experiência, depois eu te falo de novo, pra você ver se você lembra lá de uma bola, uma coisa de fogo seguindo o meu carro, mas continue. Então, esse fenômeno lá em Peruíbe é muito insistente. Conversando com alguns pesquisadores de lá, a gente entende que é porque andaram mexendo ali na esquema de Angra, né, fizeram um negócio nuclear dentro de uma reserva. Tem esse local lá, mas não é acessível para a população. Então talvez isso chamasse a atenção desse fenômeno para a região ali. Não podia ser descargas eletromagnéticas, aquela coisa daquela bola de fogo. É assim, dizem que tem um negócio da lama negra lá também. Pode ser uma explicação também. Ou a própria minério que tem na região. Sim. Então não dá para saber. Agora, do litoral sul, esse é o ponto que tem mais avistamento de OVNI e pousos, né? Porque tem os casos lá que já aconteceram de pouso. Alguns fraudulentos, né? Que é ação da natureza, né? E outros que são reais. Inclusive teve 2 casos de abdução lá, que foram pesquisados pelos Sagas, em 2019. Eram 2 senhoras que estavam dentro de casa, aí apareceu a nave e tal, se eles entraram para dentro, fizeram um monte de coisa com elas, depois ele chegou a fazer hipnose nas 2 senhoras e ficou constatado que realmente elas tiveram um contato fidedigno com seres ali, uns seres altos e tal, e ficou a marca no quintal onde a nave estava. Num das fazendas lá, inclusive eram 3 marcas, né? Então eram 3 objetos. E na hipnose veio à tona tudo isso. O que se passou, porque muitas vezes os seres bloqueiam na mente, mentalmente, e a pessoa não consegue lembrar a experiência dela na totalidade. Por isso que tem o missing time, né? O tempo perdido. É famoso esse negócio, esse lapso de tempo, né? Independente de você usar a hipnose, você nunca vai conseguir tirar todos os bloqueios. E a hipnose também não é 100%. Então, pelo que você ouviu aí, é a opinião de um ufólogo,
né? Você acabou de ouvir que existem vários fenômenos aí. Se a gente for questionar, meus irmãos, o que ele diz aí, e por isso é que essas pessoas não gostam de debate com ninguém que tem uma visão espiritual. Você pode olhar que os ufólogos, eles se juntam com outros ufólogos. Jamais coloca alguém que tem uma visão espiritual. Dificilmente eles fazem isso. Dentro da própria ufologia, quando a pessoa tem uma visão também ligada à espiritual, porque tem uns que tentam associar, né, que vê que podem não ser vidas físicas como a nossa, aí também já separa essa classe. Por quê? Porque é muito fácil você questionar aí. Essas entidades, elas existem, principalmente nas matas, e eram adoradas pelos povos mais antigos há séculos. São descritas em diversas religiões, em diversas culturas. As pessoas faziam oferendas para esses seres, e não era por acaso, porque elas eram doidas, porque não tinham o que fazer. A vida antiga, antes de existir geladeira, essas conservas, temperos que nós usamos hoje, era muito difícil. Você todo dia tinha que estar caçando. Às vezes os seres humanos passavam dias sem se alimentarem, andavam vários e vários quilômetros em busca de algo para comer. Então eles não iam ter tempo de ficarem adorando algo por simplesmente bater na cabeça. E isso em diversas culturas, inclusive. Mas eles viam esses fenômenos causavam mal, inclusive, até que eles fizessem algum tipo de agrado, alguma devoção a eles. Por isso é que eles seguiam. Quando você escuta falar de possessão e você fizer uma comparação com o que eles chamam de abdução, você vai ver que é a mesma coisa. E não é fazendo propaganda do nosso livro, não, né? Que eu nem considero o livro, eu chamo de O Diário do Davi, o meu diário, que eu escrevi por 2 décadas e que foi a partir daí que eu tive a ideia de fazer esse canal. Tá tudo lá relatado, histórias pessoais com a minha família, tudo tá lá, né? E as minhas pesquisas que eu fiz e que me levaram a fazer esse canal. Eu mostro, meus irmãos, a verdade sobre isso. Tem um artigo bem extenso lá, falando desde a adoração das 13 famílias a esses seres. Você vai ver tudo isso lá no Velho Diário do Davi. Ainda está com preço antigo. Eu vou trazer uma atualização grande que deve dobrar o número de páginas. O preço, claro, que vai aumentar nos próximos dias. Agora, quem comprar a versão que está lá agora, que são mais de 400 páginas, vai poder também baixar a próxima sem qualquer despesa. Vai simplesmente chegar lá e baixar de novo, porque quando você compra um produto online, ele fica sempre disponível ali para você baixar a hora que você quer. Tá certo? Então faça um esforço, até para você entender melhor o que é falado aqui. Coisas a gente não pode fazer certas afirmações, as leis estão criadas mesmo, que é para abafar, é para censurar, tá certo? Certas colocações que você faz, já tem logo alguém que se dói. Ah, falou disso, eu vou processar. Então é bem complicado. No livro, né? Tá tudo explícito, a gente fala sem papas na língua. Tudo lá no Velho Diário do Davi. Mas vou dar uma resumida aqui. Então quando eu fiz a investigação sobre como vários povos viam certas entidades, você vê que se trata da mesma coisa. Você ouviu ele falando, um homem luminoso. Quando ele fala ali 3 naves, veja, se você vai na casa de alguém com a sua família ou com amigos seus, precisa ir em 3 carros, seria viável você vir lá de outro planeta com 3 naves simplesmente para aparecer na casa de uma simples cidadã comum, que para eles, se são tão civilizados, não é, tão evoluídos, seria como se fosse apenas, sei lá, você pegar um hamster. Você iria com 3 carros para pegar um hamster? Isso não faz sentido. Quando você fala dessas naves, você questiona, olha, e essas naves como são? São de fato algo que pareça com uma nave terrestre? Não, você vai ver que são coisas luminosas e eles saem de dentro. Se você der uma pesquisada no Velho Testamento, a gente também fala isso, o Velho Testamento de Salomão, você vai ver como é uma conjuração, é idêntico. É o portal brilhoso onde a entidade passa por ela. É isso que acontece. Então essas coisas, meus irmãos, não são físicas, elas são espirituais. Quando eu fiz o primeiro documentário Conspiratos, esse sim, o melhor documentário que existe na internet, ele é americano e baseado na pesquisa de 2 pesquisadores que apareceram falecidos após fazer essas investigações e publicarem, né? Cada um faleceu em país diferente do mesmo mal. Então algo muito estranho aconteceu ali. E o que eles descobriram foi que não tinha nada de físico ali. Os fenômenos, como essas naves, supostas naves que eles dizem que vê, elas mudam de forma, elas aceleram, elas desaceleram, elas se tornam várias, depois se unem em uma só e simplesmente somem. Elas não podem ser físicas por elas não respeitarem as leis da física. É simples assim. É como se você estivesse vendo uma ilusão de ótica, mas elas de fato existem. Tanto é que alguns acidentes misteriosos acontecem quando se chocam com essas naves. Panes elétricas acontecem. E que não são naves, na verdade são esses fenômenos, meus irmãos, e aparecem desde que o mundo é mundo. Isso é guardado, obviamente, a 7 chaves. Eu não tenho dúvida que esses seres,
eles vêm guiando a humanidade há muito tempo. Quando você vê a própria nota de $1, com aquela pirâmide brilhosa ali em cima, né, logo após os 13 degraus, você vê que sempre se tratou de luz. Já prestou atenção? Os próprios Illuminati, né, já sabe, né? Você já sabe. Sempre com luz, sempre com a ideia de que essas pessoas são banhadas de uma luz de sabedoria que remete ao velho anjo caído. Ele que era um querubim, um anjo banhado na sabedoria do próprio Deus, e por isso começou a se achar mais certo do que o próprio Deus. E ele convenceu a terça parte do céu, e estão por aí até hoje. Então o pessoal fica aí atrás de OVNI, de navezinha, nunca vão achar, porque isso na verdade não existe. O que existe, na minha opinião, são esses fenômenos, e sempre estiveram aí, sempre estiveram do nosso lado. Outra explicação lógica que um fenômeno como esse pode ter, né, e a gente vê mais comum perto de onde tem aquelas antenas do HAARP, né, as famosas antenas do HAARP, que foi negada por muitas décadas. Disseram inclusive que era teoria da conspiração. Depois que as imagens começaram a aparecer, aí eles disseram que não, era só pesquisa climática. Então aqui no Brasil a gente não sabe de nenhuma instalação de HAARP, porém também sabemos, e eu fiz uma matéria aqui, tem um vídeo antigo aí, eu nem lembro qual é o nome dele, mas tem um vídeo antigo aí, que lembrar do título, diz aí nos comentários que eu vou deixar fixado. Era um vídeo onde eu mostrava que existem antenas disfarçadas, né? Estão como coqueiros, estão como pedras, e quando você vai olhar é uma antena, né? E já foram inclusive questionados, e não é só no Brasil que acontece isso, é em vários países. Já perguntaram: olha, por que vocês fazem isso? Aí eles dizem: não, é para não prejudicar os animais não ficarem se confundindo, né? Não baterem aí os pássaros e etc. Eles dão aquelas desculpas esfarrapadas, mas é muito estranho, né, que exista tantas dessas espalhadas aí e estejam camufladas. A gente só consegue detectar as mais mal feitas, né, com material de terceiro, mas tem algumas que você vê assim, por exemplo, um poste e não é um poste, é uma antena, né? É bem estranho isso e nunca explicam por que fazem. Mas resumindo, a gente também fez alguns vídeos mostrando locais que são censurados no Google Maps, né? E observando esses lugares, muitos dos céus, onde tinha principalmente as antenas do HAARP, a gente via uma formação como essa, né? Como se fosse um portal se abrindo no céu. Então o que é que eles estão fazendo? Que tipo de pesquisa? Essa afeta no planeta ou são conjurações, né? Então tem várias hipóteses aí. Tudo que foi falado nesse vídeo aqui, nada é verdade absoluta, são apenas ponto de vista de alguém que já pesquisou bastante, né? Mas que todo dia está aparecendo coisa nova e que pode mudar o sentido do que a gente já entende sobre determinado assunto, né? Isso acontece tanto na ciência como na política, que não deixa de ser também uma ciência, né? Enfim, meus irmãos, eu gostaria de saber como é que você sabe. Se você quer saber mais detalhes, eu tenho certeza que pode te ajudar a entender muitos desses fenômenos que daqui para frente, infelizmente, eu digo até, isso será mais comum. Nós veremos cada vez mais com frequência esse tipo de fenômeno, né? Acho que muita coisa está se revelando, que é para que a gente tenha noção dos tempos que nós atravessamos. Então, se você gostou do vídeo, se você gosta de temas como esse, se você tá de saco cheio já de política, fala aí nos comentários se você prefere esse tipo de vídeo, tá certo, meus irmãos? E a gente vai fazendo aqui o que a gente pode, tá certo? É isso, eu agradeço a cada um de vocês, que Deus abençoe. Não esquece o velho Diário do Davi esperando por você, ainda em 10 vezes sem juro, na plataforma mais segura do Brasil, que é a Hotmart, para cartão de crédito, tá certo? É uma das plataformas para produto online mais segura que tem aqui no Brasil. A comissão deles não é barata, mas eu fiz questão de pagar tudo. Você vai pagar só o valor mesmo e parcelar em 10 vezes sem juro. Então está disponível ainda. Como eu disse, vai ter atualização e aí é óbvio que o valor vai subir, tá certo, meus irmãos? Então adquira agora e você vai ter direito à atualização, que vai ser praticamente outro produto, né? Vai dobrar o número de páginas. É isso, meus irmãos. Vou ficando por aqui e agradeço a cada um de vocês. Muito obrigado pela consideração de vocês. Muitos de vocês virem aqui no canal, nem esperam a notificação. Como vocês sabem, são 2 vídeos, um às 7h30 da manhã e outro às 17h45. Aguardo vocês, que Deus os proteja e fui!